Oi, gente, tudo bom? Nós estamos aqui agora para começar a nossa aula 4, que é uma aula que vai falar sobre botânica e sobre metabolismo energético. Eu queria começar chamando a atenção de vocês que, para quem deseja passar num curso de ampla concorrência, não dá para a gente se dar ao luxo de negligenciar assuntos. E botânica, quando cai no Enem, cai de uma forma bem fácil. Então eu peço que vocês abram o coração de vocês, prestem atenção no que eu vou explicar, para a gente aproveitar tudo que for possível e eu vou em cima do que a prova pode cobrar do jeito que ela cobra. Então a gente vai começar agora a fazer as duas primeiras questões, mas para falar sobre essas duas primeiras questões, é importante a gente conhecer um pouquinho da história evolutiva das plantas. Então, o que eu preciso de vocês? Para as questões 1 e 2, a gente precisa entender que as plantas surgiram no ambiente aquático e vão invadir o ambiente terrestre. E isso traz uma série de dificuldades que elas vão ter que superar ao longo do curso evolutivo. Então nós temos aqui, o grupo das briófitas. São plantas pequenas, de pequeno porte, restritas a lugares úmidos e sombreados. Nós temos aqui o grupo das pteridófitas. As pteridófitas já passam a ter um porte maior, passam a ter raiz, caule e folha, coisa que as briófitas não apresentam, porque não tem diferenciação tecidual, não tem xilema, não tem floema. Então as briófitas vão apresentar cauloide, rizoide e filóide, que são análogos à raiz, caule e folha. Nós temos aqui o grupo das gimnospermas. E nós temos aqui, por último, o grupo de maior biodiversidade dentro do reino vegetal, o grupo das angiospermas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quais são as características evolutivas dessas plantas? Então, nós temos aqui as algas fora do grupo das plantas, porque as algas não conseguem reter o embrião nos estágios iniciais, coisa que todas essas plantas fazem. Então, a grande característica que tem aqui, que tem a origem para que a gente comece aqui a falar sobre o grupo das plantas, né, aqui demais organismos, seria nós entendermos que somente o grupo das plantas consegue reter o embrião nos estágios iniciais. E essa característica aqui faz com que a gente chame as plantas de embriófitas. Elas são chamadas de embriófitas porque elas vão reter o embrião nos estágios iniciais. O grupo das briófitas é o único grupo de plantas onde a fase do gametófito é mais desenvolvida do que a fase do esporófito. Em todas as outras plantas, o que aconteceu? O gametófito foi ficando reduzido e o gametófito foi sendo ampliado. Então, quando eu olho para um musgo num cantinho de um muro, eu estou vendo uma briófita. Quando eu vejo a briófita, eu estou vendo o seu gametófito. Quando eu olho para uma planta, como uma samambaia, como um pé de manga, como um jabuticaba, a gente está vendo o quê? O esporófito. As plantas todas, elas apresentam alternância de gerações. É bom também vocês estudarem ciclo aplonte, diplonte e aplodiplobionte. O Enem já descreveu o ciclo da gente, né, de nós seres humanos que fazemos um ciclo diplonte, e pedia para a gente analisar qual esquema representava aquilo. Então isso é muito importante também. As plantas todas, elas fazem ciclo aplodiplonte, né, que é o aplodiplobionte, que é o chamado de metagênese ou alternância de gerações. O que vai acontecer? Nas briófitas o transporte é feito célula por célula, de forma bem lenta por osmose, é assim que a seiva é transportada, absorvida pelos rizóides, mas elas são bem pequenininhas. O grande avanço evolutivo aqui são os vasos, e os vasos, xilema e floema, vão permitir que essas plantas agora possam ser chamadas de traqueófitas. As plantas que apresentam vasos condutores, elas são chamadas de traqueófitas. E também nós vamos ter aqui, gente, o aparecimento dos tecidos de sustentação. Essas plantas são traqueófitas por terem vasos, xilema e floema, e estarelmadas por apresentarem os tecidos de sustentação, que é o colênquima e o esclerênquima. Então a grande diferença entre briófitas e pteridófitas é que nas briófitas o gametófito é desenvolvido, nas pteridófitas é o esporófito que é desenvolvido. As briófitas não apresentam vasos condutores de seiva, coisa que as pteridófitas já apresentam. Então nas pteridófitas eu vou ter raiz, caule e folha. Mas todas as duas têm alguns pontos de convergência. Quais são as convergências em relação a briófitas e pteridófitas? Todas duas dependem da água para a fecundação. Então o gameta masculino precisa nadar até o gameta feminino, que é o anterozoide, nadar até a oosfera, que é o gameta feminino. E todas duas apresentam as estruturas reprodutoras escondidas,
Criptógamas são aquelas plantas que apresentam a estrutura reprodutora escondida, tá? Esses pontos são pontos que valem a pena a gente destacar. Uma coisa que vale a pena entender em todas as plantas é que em todas elas ocorre meiose para a produção de esporos. Então, no ciclo de reprodução delas, a meiose sempre é para a produção de esporos. E o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter aqui um outro avanço. Percebam que eu falo assim agora, olha sobre o que eu estou falando. Gimnospermas, angioespermas. Esse esperma, gente, faz referência ao óvulo. Aparece agora o óvulo e esse óvulo vai transformar-se em semente. Então as gimnospermas e as angiospermas são plantas que vão apresentar sementes e as sementes são importantes elementos de dispersão. Mas qual é o detalhe que a gente tem que entender? Quando eu uso a expressão gimnosperma, esse gimno, ele está fazendo referência a essa planta apresentar sementes nuas, porque elas não apresentam fruto. Diferente desse anjo aqui, que o anjo significa urna. Então, dentro das angiospermas, vai aparecer uma novidade. Qual é a novidade que aparece aqui? Nas angiospermas, a gente vai ter, veja, a semente facilita a dispersão por conta do óvulo que se transforma em semente, e aqui nós vamos ter os ovários. O ovário depois vai se transformar em fruto após o processo de fecundação, e esse fruto facilita ainda mais a dispersão. Gimnospermas e angiospermas, diferente de briófitas e pteridófitas, apresentam as estruturas reprodutoras bem visíveis. Então, esses dois grupos aqui são chamadas de plantas fanerógamas, porque a estrutura reprodutora é bem visível, é bem destacada. Nas gimnospermas nós vamos encontrar os cones ou estróbilos, é a estrutura de reprodutora delas, tá? O principal exemplo aqui é o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, espécie vegetal que é polinizada pelo vento, né? A nemofilia, polinização pelo vento, então tem que ter muito grão de pólen, mas a dispersão de suas sementes é feita por animais, né? A gralha azul, por exemplo, é a árvore símbolo do Paraná, por dispersar os pinhões, que são as sementes das gimnospermas, né? Os pinhões que ficam reunidos no cone ou estróbilo feminino, que vai ser a pinha. Lembrando que eu não tenho fruta aqui. Pinha em algumas regiões é uma fruta, mas a pinha das gimnospermas não é fruta, é o cone feminino cheio de pinhões que são as suas sementes. E aqui nós vamos encontrar a flor típica, com gineceu, androceu, pétalas, sépalas, pedúnculo, receptáculo. Uma outra novidade que aparece aqui é que, além do óvulo, surge também aqui o grão de pólen, que depois transforma-se em tubo polínico. Qual é a importância do tubo polínico? O tubo polínico ele vai garantir independência da água para a fecundação. Então é extremamente importante a gente lembrar pelo menos dessas características. As angiospermas correspondem às plantas de maior biodiversidade, né? E nas angiospermas é onde a gente vai encontrar o fruto. Só quero fazer mais um lembrete para vocês. Fruto, ele deriva do ovário após a fecundação. Semente deriva do óvulo. Um fruto verdadeiro, ele vem do ovário da flor. E às vezes a gente trabalha com pseudofrutos. Então, pseudofrutos é quando a gente tem o caju, que a castanha é o fruto, e o que a gente usa para fazer o suco do caju, aquela polpa, é o pseudofruto que veio do pedúnculo floral, que é uma estrutura de sustentação da flor, e a maçã. Quando a gente corta a maçã, tem uma partezinha verde, por dentro tem as sementes, que é o que a gente não come, e o que a gente come está por fora, que foi o desenvolvimento do receptáculo floral. Então ali é um outro pseudofruto. Pseudofrutos não derivam do ovário. Vale a pena também destacar algumas coisas que já caíram na prova do Enem. Fruto sem semente. Fruto sem semente pode ser o resultado de uma biotecnologia. A gente faz cruzamentos para gerar uma variedade que não consiga desenvolver a semente. Isso já foi resposta de prova do Enem, fruto sem semente, ele perguntando como que a gente tinha feito esse procedimento. Ou a gente pode utilizar alguns hormônios vegetais, como por exemplo, podemos utilizar as auxinas e podemos utilizar as giberelinas para produzir frutos partenocárpicos. As auxinas e as giberelinas são hormônios que fazem o ovário transformar-se em fruto. Se eu pegar esse hormônio e colocar no ovário que não foi fecundado, eu vou gerar um tipo de fruto que nós chamamos de fruto partenocárpico. É uma partenocarpia. Será um fruto sem sementes, ok? Como regra geral, gimnospermas e angiospermas não dependem mais da água porque o tubo polínico
não dependem mais da água para a fecundação, porque o tubo polínico vai levar o gameta masculino até o gameta feminino. Lembrando que existem gimnospermas primitivas que ainda dependem da água para a fecundação para completar o seu percurso. Então nós vamos agora a gente fazer as questões 1 e 2. A questão 1 diz assim: os vegetais surgiram a partir de algas que começaram a colonizar a costa rochosa do continente. A partir do aparecimento das primeiras plantas, os desafios foram superados com as inovações evolutivas surgidas nesse reino. Um dos importantes avanços evolutivos no grupo foi o aparecimento dos vasos condutores de seiva, que permitem um aumento no porte em função da condução hídrica mais eficiente. O algarismo que representa isso, gente, é o algarismo 2. O algarismo 2 está representando as plantas que nós chamamos de traqueófitas. São as plantas onde aparece o xilema e o floema. O xilema também conhecido como lenho, que é responsável pela condução de seiva bruta, água e sais minerais, tá? Que vão ser transportados de forma ascendente, e vamos ter também aí o floema, ou liber, que é responsável pelo transporte de seiva elaborada, que são os produtos da fotossíntese, que tem função, que tem fluxo descendente e ascendente. Então, gente, nessa primeira questão, a gente vai ficar com o item B, que fala sobre o 2, referente a plantas vasculares detentoras dessa inovação, que são quem? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, as chamadas traqueófitas. Agora nós vamos para a questão 2, que diz assim: ao cair no estigma, o grão de pólen fica retido por substâncias mucilaginosas produzidas pelas papilas estigmáticas. Gente, o estigma é a pontazinha do gineceu. O gineceu é a parte feminina da flor. Então, na antera, lá no androceu, a gente vai gerar o grão de pólen, e esse grão de pólen tem que chegar até o gineceu. Então, é algo mais ou menos assim, para a gente ter uma noção. A gente está trabalhando com uma flor. Na prova de 2018 do Enem foi cobrado adaptações das flores para os diferentes tipos de agentes polinizadores, e o que ele está dizendo para a gente aqui é mais ou menos assim. A gente tem aqui, ó, o receptáculo da flor, a gente tem aqui o pedúnculo da flor, e nós vamos encontrar aqui o gineceu, que é a parte feminina da flor, o estigma, o estilete e o ovário, e nós vamos encontrar aqui, gente, ó, o androceu. Nesse androceu eu preciso gerar quem? Eu preciso gerar o grão de pólen. E esse grão de pólen é quem vai levar o gameta masculino até a parte feminina. Então, quando eu falo sobre polinização, eu estou falando sobre o grão de pólen que foi produzido aqui e vem até o estigma da flor para depois crescer como tubo polínico e garantir a fecundação sem a necessidade da água, tá? Então, ao cair no estigma, ele cita aí, diz: a germinação do pólen significa o crescimento da célula vegetativa, dando origem ao tubo polínico. O grão de pólen é uma das fases de vida das plantas, mas é o gametófito masculino jovem, que quando chega até a parte feminina, vai se transformar em tubo polínico. Nessa etapa, os dois gametas masculinos formados pela divisão da célula geradora já se encontram no interior do tubo, e assim vão sendo transportados em direção ao ovário. Uma vez no ovário, atinge o óvulo e penetra, mais frequentemente pela micrópila, porogamia. Também pode ser por outro local, que não a micrópila. Essa germinação possibilitou que os vegetais... Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Nas plantas como um todo, eu tenho uma fecundação simples. No grupo das angiospermas, que é esse grupo que tem essa flor característica, se vocês prestaram atenção ao que o texto disse, o que é que fica claro pra gente aqui? Fica claro que vai ter dois gametas masculinos. Então, dentro desse tubo polínico, existem dois gametas masculinos. Por quê? Porque nas angiospermas, nós vamos ter um processo chamado de fecundação dupla. Nas angiospermas, nós teremos uma fecundação dupla. O que é que a gente entende por uma dupla fecundação? A gente vai ter uma primeira fecundação e a gente vai ter uma segunda. Eu estou aproveitando para destacar uma característica exclusiva das angiospermas. A primeira fecundação, ela vai gerar o zigoto, gente. E esse zigoto, ele é 2N, resultante da fecundação primeira, que vai ocorrer entre o gameta feminino, que a gente chama de oosfera, que vai se juntar com o núcleo espermático 1, que é o gameta masculino, gerando uma estrutura 2N. Só que na segunda fecundação, nós vamos gerar um endosperma, chamado endosperma secundário ou albúmen, que é um tecido triploide.
Então eu quero chamar a atenção dessa haploidia para vocês. Isso no grupo das angiospermas não é um defeito, é uma característica, porque nós vamos ter aqui, olha, 2 núcleos espermáticos. Os núcleos espermáticos são gametas masculinos, que são haploides, que vão se unir, gente, na verdade, um núcleo espermático, que é o segundo núcleo espermático, que vão se unir a 2 núcleos polares. Esses núcleos polares são os gametas, são células que estão, não são os gametas femininos, mas são células que estão lá no saco embrionário após a oosfera, que é o gameta feminino. Então, neste grupo, nós vamos ter uma dupla fecundação. Então, é importante lembrar dessa haploidia. Mas a questão está perguntando qual foi o efeito dessa germinação. Essa germinação aqui, gente, garantiu que as plantas não precisassem mais da água para a fecundação. Então, o que nós vamos marcar aí é a letra A. Dispensassem a água para a fecundação. A partir do momento que surge o tubo polínico, plantas como gimnospermas e angiospermas não mais vão depender da água para o processo de fecundação. Então, isso é o que a gente encontra aí na nossa questão 2. Ficamos aí com a questão 2, letra A. E agora nós vamos falar sobre a questão 3. A questão 3 vai trazer uma temática também relacionada à reprodução das plantas. E aí na questão 3 a gente tem assim: a polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen. Ó, o grão de pólen vai sair da planta, de uma planta até o estigma de outra. O estigma é essa dilatação apical. Pode ser realizada biótico ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. Gente, quando uma planta é polinizada por animais, ela tem que ter atrativos. A gente tem que ter o cálice no formato correto, glândulas odoríferas, nectários, pétalas coloridas e vistosas. Mas o texto está dizendo para você, que nós vamos ter uma polinização abiótica. Então eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando eu tenho uma polinização abiótica, pela água ou pelo vento, eu não dependo de atrair agentes polinizadores. Aí eu preciso que vocês entendam de alguns detalhes interessantes. Isso aqui é a parte feminina da flor. A parte feminina da flor recebe o nome de gineceu. O gineceu, ele é formado, gente, ó, por estigma. Essa estrutura aqui do gineceu a gente chama de estigma, é onde vai vir o grão de pólen. Nós temos o estilete e nós temos aqui embaixo o ovário, onde vão estar os óvulos. Lembrando que óvulo não é gameta masculino, não é gameta aqui. Dentro do ovário vai estar o óvulo, dentro do óvulo ocorre a meiose para a formação do saco embrionário, tá? Nas apostilas e nas aulas de botânica lá na plataforma tem tudo para vocês. O que vai acontecer? O gineceu é formado por o que nós chamamos de pistilos ou carpelos. Então, pistilos ou carpelos correspondem a esses componentes do gineceu. Gente, quando uma planta é polinizada pelo vento, essa planta precisa ter uma grande quantidade de grão de pólen. Aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Essa parte de cá é a parte que nós chamamos de androceu. O androceu é a parte masculina, o gineceu é a parte feminina. Gente, quem compõe o androceu? No androceu nós temos aqui, ó, a antera. No androceu nós vamos ter o conectivo, conectando a antera a essa estrutura aqui que nós chamamos de filete. E tudo isso aqui que compõe o androceu, nós chamamos de estames. Gente, a prova, apesar de ser o Enem, que às vezes não pega tão pesado em nomenclatura, exigia de vocês os nomes das estruturas da flor. Porque o que acontece? Quando essa flor vai ser polinizada pelo vento, eu preciso de uma grande quantidade de grão de pólen. E quem produz esse grão de pólen são os estames, que correspondem à porção do androceu. Então, dava para o aluno fazer sem saber o vocabulário? Dava, desde que ele entendesse que todas as alternativas anteriores, diminuição do cálice, alongamento do ovário, disponibilidade de néctar e intensificação das cores, teriam relação com aquelas polinizações que são feitas por animais. Quiropterofilia por morcego, ornitofilia por aves, entomofilia por insetos. Então, naquelas polinizações, as letras A, B, C e D
elas fazem referência e são úteis, mas nessa polinização abiótica não. Então na questão 3 nós vamos ficar com a letra E, que fala sobre a questão de aumentarmos o número de estames. Com mais estames, nós vamos produzir mais grãos de pólen, nós vamos aumentar as chances de que ocorra o processo de fecundação. Gente, nós vamos agora para a questão 4, e essa questão 4, ela ainda vai falar sobre reprodução. O tema reprodução ele é sempre muito importante, e em planta é uma coisa que cai. A gente vai destacar aqui, caiu em 2018, caiu em anos anteriores, e alguns raciocínios ligados à botânica, às vezes não são tão explícitos como botânica, como a gente vê o nome do arquegônio, o que é produzido lá, não é aquela coisa bem minuciosa, mas é uma coisa que é importante de ser entendida e que a prova vem cobrando com frequência, tá? Tinha umas 2 a 3 questões da prova de 2018 que a gente conseguiria desenrolar com conhecimentos de botânica. A questão 4 diz assim: em algumas espécies de plantas, ocorre autoincompatibilidade entre o grão de pólen e o estigma da flor, ou seja, o grão de pólen produzido na antera não é compatível com o estigma da mesma flor. Essa flor que eu desenhei aqui para vocês, ela é chamada de flor monóclina. O que é uma flor monóclina? É uma flor hermafrodita. É uma flor que tem androceu e gineceu juntos. Nem todas as flores são assim. E mesmo quando elas são assim, existem vários mecanismos para impedir a autofecundação. Vejam, esse mecanismo geneticamente determinado impede que essas espécies... Gente, o que acontece? Se você, porventura, garante que ocorra autofecundação, com o tempo nós vamos começar a ter uma diminuição na variabilidade genética dessas plantas. Então, a graça, mesmo quando os aparelhos sexuais estão juntos, é que a gente impeça a autofecundação. Como é que a gente impede essa autofecundação? Por autoincompatibilidade. Autoincompatibilidade, quase não sai. É quando geneticamente elas não conseguem se polinizar. Por exemplo, tem planta que funciona assim. Se o alelo S1 estiver no grão de pólen que vai ser produzido aqui, e o alelo S1 também estiver nesse pedaço aqui, o grão de pólen que tem o S1 não poliniza, não cresce. Mas se vier um outro grão de pólen que tivesse um alelo, por exemplo, S4, eu estou colocando S, o nome de um gene qualquer. Aí esse grão de pólen S4 tem aqui? Não tem. Aí esse grão de pólen iria crescer. Ou seja, existem determinações genéticas para impedir que a gente tenha autofecundação. Por quê? Porque se eu evito a autofecundação, eu aumento as chances de fecundação cruzada e vou aumentar a variabilidade genética. Existem também as dicogamias. O que é dicogamia? Dicogamia é quando os aparelhos reprodutores amadurecem em períodos diferentes. Eu tenho protoandria, quando o androceu amadurece primeiro, eu tenho a protogenia, quando o gineceu amadurece primeiro. Eu não acredito na prova de cobrar esses nomes, mas eu acredito na prova descrever o processo para você entender que, mais uma vez, vai impedir a autofecundação e vai aumentar a variabilidade genética. E temos ainda a ercogamia. A ercogamia é quando a gente tem barreiras físicas. Nessas barreiras físicas a gente vai proporcionar o impedimento da autofecundação para mais uma vez aumentarmos a variabilidade genética. Então, nessa questão, quando ele diz que em algumas espécies de plantas ocorre autoincompatibilidade entre o grão de pólen e o estigma da mesma flor, e ele nos pergunta para que serve isso? Isso serve para impedir a autofecundação, como nós temos aí no item C. Então a questão 4 nós vamos ficar com a letra C. Um tópico que eu vou cobrar agora na questão 5 é um tópico que eu sempre destaco em minhas revisões e nas aulas de botânica e os meninos às vezes negligenciam. Olha o que a gente tem aí agora nessa próxima questão, que é a questão de número 5. Olha o que nós temos. Ele diz assim: o enxerto... Deixa eu voltar aqui para a questão que saiu. Ele diz assim na questão 5. Ele diz: o enxerto... Ele traz para a gente: o enxerto é a união do tecido de duas plantas diferentes e pode ser feito de várias maneiras. Há 2 usos principais. Um deles é quando o solo tem bactérias e fungos e só o porta-enxerto resiste às pragas. E o outro é quando se quer produzir um fruto com mais qualidade.
O cruzamento precisa de duas plantas, o enxerto e o porta-enxerto. Alguns chamam de o cavaleiro e o cavalo. A primeira planta geralmente é chamada de garfo ou cavaleiro e a segunda é chamada de cavalo ou cavalinho. É a que vai dar suporte, fornecendo água e nutrientes. A principal vantagem desse método é que o porta-enxerto permite cultivos em regiões onde as condições normais não aconteceriam, seja por condições climáticas ou pela presença de pragas. Os frutos produzidos serão com genótipo igual ao do. Gente, presta atenção. Na hora que a gente vai trabalhar com essa situação aqui, a gente precisa entender quem está sendo colocado em quem. Olha o que vai acontecer. Na hora que nós vamos trabalhar com essa situação, eu quero destacar para vocês alguns métodos que são métodos de reprodução assexuada em plantas. Reprodução assexuada em plantas, que é um modelo de reprodução que cai bastante. Então, na reprodução assexuada em planta, ou em qualquer organismo, a primeira coisa que você tem que lembrar é a consequência disso, gente. Porque qualquer mecanismo de reprodução assexuada, ele vai acabar gerando o que nós chamamos de clones. A grande vantagem de uma reprodução assexuada é que nós vamos gerar clones. E quando a gente está gerando clones, nós estamos preservando a informação. Gerando clones, nós vamos estar preservando a informação. Então, por exemplo, se eu faço um estudo, faço um melhoramento genético e gero uma nova variedade vegetal que atende a demanda daquele local, eu quero mais preservar aquelas informações. Como é que eu preservo? Fazendo reprodução assexuada. Nas reproduções assexuadas, nós vamos ter estaquia, que já foi cobrado pelo Enem. A estaquia é quando a gente produz estacas. O que seriam estacas? Mudas. Às vezes a avó da gente vê aquela rosa bonita, arranca aquele galinho que é uma muda. Essas mudas são o que nós chamamos de estacas. Essas mudas são o que nós chamamos de estacas. Além da estaquia, a gente tem a enxertia. A enxertia é o tipo de reprodução que a gente vai estar falando agora. Além de estaquia e enxertia, a gente tem auporquia e mergulhia. Que você não domine o significado de cada um, mas que você entenda que nesses mecanismos de reprodução assexuada, nós vamos estar gerando indivíduos que são geneticamente iguais. E aí agora, nós vamos pegar o texto para entender o que foi feito. O texto está dizendo assim: há dois usos principais. Um deles é quando o solo tem bactérias e fungos e só o porta-enxerto resiste às pragas. E o outro é quando se quer produzir um fruto com mais qualidade. O cruzamento precisa ser feito em duas partes, o enxerto e o porta-enxerto. Então vamos deixar bem claro aqui que nós teremos o enxerto e nós teremos aqui o porta-enxerto. A gente vai seguir o que o texto vai dizer pra gente. Temos o enxerto, gostei desse ponto que não existe, eu botando o porta-enxerto. Aí ele diz assim: a primeira planta é geralmente o garfo ou cavaleiro. E a segunda planta é chamada de cavalo ou cavalinho e é a que vai dar suporte, fornecendo água e nutrientes. Então, gente, a gente vai ter aqui, ele está dizendo pra gente que essa segunda planta é o cavalo ou cavalinho que vai dar suporte. Se essa planta é quem vai dar suporte, veja se vocês conseguem entender o que nós estamos fazendo aqui. Se essa planta vai dar suporte, nós faremos a seguinte situação. Eu tenho aqui o porta-enxerto, e estou colocando no porta-enxerto o que eu estou trazendo de uma outra planta, que é o enxerto. Aqui, simplificando, seria mais ou menos assim, É como se eu pegasse o enxerto, que seria a muda, e essa muda eu colocasse em outro local. Quando eu pego essa muda e coloco em outro local, o que é que vai acontecer, gente? A gente está fazendo estaquia. Mas se eu pego essa muda e coloco na planta, vai. Então, gente, as informações genéticas do novo fruto não podem ser da planta que é o cavalo ou cavalinho. Ela tem que ser do garfo ou cavaleiro, que é o enxerto. Então vai ser igual ao cavaleiro, como nós temos aí na letra
B de bola, tá, gente? No material de vocês, provavelmente saiu como letra A, vocês façam aí, eu vou fazer uma errata lá, mas é letra B de bola. Então a gente encerra aqui a primeira parte dessa nossa aula 4, falando sobre botânica, tá, gente?